Nós vamos falar hoje com base no texto bíblico da segunda carta de Pedro, no capítulo 3. O texto completo os irmãos têm no boletim, do verso 9 ao verso 18, e tem referências à vinda do Senhor Jesus. Mas nós vamos focalizar principalmente o verso 9 e o verso 18, com o tema Deus é longânimo. Nós vamos ler então o verso 9, está aqui no boletim. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E lá no verso 18, o último, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Deus é longânimo. O apóstolo Pedro, neste terceiro capítulo de sua segunda carta universal, procurou despertar com exortação o ânimo sincero dos servos de Deus, procurando deste modo lembrá-los das palavras dos profetas no passado e do mandamento do Senhor e Salvador, que é o que nos diz nos dois primeiros versículos e naquele último, primeiro e segundo deste capítulo que nós não imprimimos. Mas os irmãos podem ler depois na carta de Pedro, segunda carta, capítulo 3, os dois versos primeiros. Conforme o apóstolo escreveu no versículo 9, assim ele nos declarou: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nós temos neste texto, então, a síntese fundamental da nossa palavra na qualificação de Deus como longânimo. E o próprio texto diz que ele não quer que alguns se percam, e por isto ele não retarda a sua promessa, que permanece para sempre. E ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É conveniente que nós saibamos que o Senhor não retarda a sua promessa, porquanto as promessas de Deus se cumprem na hora certa. O tempo de Deus não é medido como o nosso, em que vivemos neste mundo, posto que, para nós, o tempo se apresenta como o ontem, o hoje e o amanhã. Mas o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é hoje. E a palavra de Deus nos diz que hoje é o dia aceitável. E as promessas de Deus, elas permanecem sempre no dia de hoje, porque é eterna a sua palavra. Assim nos instrui o apóstolo Pedro: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está no verso 8, que
que antecede o texto que nós colocamos aí no boletim. É gloriosa para os servos de Deus a declaração apostólica que afirma: o Senhor é longânimo para convosco. O amor de Deus é sem limites, pois nos diz o apóstolo João em seu evangelho, no texto áureo da Bíblia, que está em João 3,16. Todos nós sabemos, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma bênção que recebemos quando nós nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos recomendou: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Quem é que se lembra a declaração do texto bíblico que dá o significado da palavra Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho falado aqui outras vezes que muitas pessoas falam: o Evangelho é o poder de Deus. Mas o poder de Deus é uma expressão muito ampla, porque aqui há uma finalidade específica, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quem? Crê em Jesus Cristo. Crê no seu Filho, que veio a este mundo para nos dar a vida eterna, que levou sobre si os nossos pecados, que morreu por nós na cruz do Calvário e cumpriu toda a justiça. A longanimidade de Deus está em que Ele não quer que ninguém se perca. Eis o que o último versículo do texto que serve de base para esta nossa meditação, quando o apóstolo Pedro, por inspiração divina, assim ele conclui a sua carta: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta maneira, podemos reconhecer que o ideal dos servos de Deus é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que tenhamos uma vida em que o nosso testemunho de fé seja agradável a Deus e possa contribuir com a causa do Mestre, porque somos cooperadores de Deus, e assim possamos ganhar muitas pessoas para Cristo. E temos aquele texto que é bastante conhecido, que diz: quem ganha almas, sábio é. Você está sendo sábio porque está procurando ganhar almas para Cristo? Cada um responda para dentro de si mesmo, não é? Se você está evangelizando alguém, se você está falando de Jesus, se você está mostrando o programa de Deus, e se você está dando testemunho da sua fé, você está, então, sendo sábio. Mas se você está pregando o Evangelho e está tendo uma vida que escandaliza o Evangelho, você não está pregando o Evangelho. Você está, pelo contrário, prejudicando a obra da evangelização. Então, o nosso testemunho é deveras importante para que sejamos ganhadores de almas. A gente fica muito feliz quando sabe que alguém dá o seu testemunho e diz: eu me converti por influência
do irmão ou da irmã, ou se refere a outra pessoa dizendo desta maneira: eu me converti porque fulano falou do Evangelho comigo e eu pude compreender a mensagem de Cristo. Que bênção é para o crente quando ele recebe esta informação e ele sabe que contribuiu desta maneira para que alguém seja sábio, seja fiel, seja um crente e tenha a vida eterna que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Ao finalizar a sua carta, o apóstolo Pedro nos diz, no final do verso 18, no capítulo 3, e ele faz isto de uma maneira maravilhosa: a ele, isto é, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Qual é o dia da eternidade? É aquele quando a nossa vida já deixou de estar aqui neste mundo e está gozando na mansão celestial a bênção do perdão e da vida eterna que o Senhor nos concede. E então nós vamos ter a oportunidade não só de glorificar a Jesus Cristo hoje, mas vamos glorificar a Jesus Cristo também em toda a eternidade, como fiéis à sua palavra, como crentes que confiaram verdadeiramente em Jesus, que não tiveram nenhuma dúvida de que Jesus é realmente o seu Salvador. E então, nós vamos observar que neste capítulo, nas palavras do apóstolo, ele teve um objeto, que foi falar da vinda de Jesus. Quando, então, já as coisas deste mundo passarão e nós teremos um novo céu e uma nova terra, segundo a linguagem da própria Escritura. Efetivamente, quando reconhecemos que Deus é longânimo para conosco, sentimos também o dever de glorificá-lo em nosso viver. Que seja, de fato, assim a nossa compreensão e a aceitação da longanimidade de Deus para conosco. Deus é longânimo. Deus não deseja que ninguém se perca. Deu o seu Filho e nosso Salvador, para que todos se arrependam, creiam e tenham o perdão. Cantai louvor, porque Deus é longânimo, vivemos para o servir, glorificando a Cristo com nosso testemunho, jubilosos, porque temos a vida. Credes nisto? Somos cooperadores do Senhor quando pregamos o Evangelho Santo, e a fé que justifica o pecador. Ao Senhor Jesus Cristo seja dada toda a glória, assim hoje e eternamente, porque nos deu vitória alcandorada. Que Deus nos abençoe.